A gente vai testar hoje a gravação sem ser com o fone de ouvido, para ver se fica melhor. Pelo menos para mim fica melhor, porque aquele fone de ouvido fica mordendo um pouquinho a orelha quando vai aumentando a aula. Ontem eu apanhei que só bexiga para conectar ele pensando que era Bluetooth. Eu comprei pensando que era Bluetooth, mas é Bluetooth fechado. Não é o padrão normal, não. Passei isso. 10 minutos tentando fazer a conexão até eu tentar com o adaptadorzinho dele. De qualquer modo, vocês viram, nós vimos a teoria 3 semanas atrás quase. Depois vimos semana passada como fazer análise manual. Manual, leia-se com Excel ou qualquer outra coisa. E hoje a gente vai ver como é que faz a análise usando o SAIS, do delineamento em blocos. Importou os dados, está com o arquivo lá. E agora você vai tarefas, tasks, statistics, linear models, n-way ANOVA. N-way ANOVA quer dizer ANAVA de N caminhos. Ou seja, vocês viram no DIC a one-way ANOVA, análise de um caminho só, porque só tem uma fonte de variação. Um caminho. Na N-way, você pode ter quantos você queira. No caso do blocos, você vai ter 2. O N vai ser 2, porque você tem 2 fontes de variação. Selecionou o N-way ANOVA, você vai selecionar quais são os efeitos que vão entrar. Vai aparecer data. Eu pulei aqui uma tela em algum canto, mas na hora que você clica no N-way, vai aparecer a mesma tela como aquela que vocês viram no DIC, em que você seleciona qual é a variável que vai ser analisada. No DIC você só tinha uma variável classe. Agora você vai ter todas as variáveis vão aparecer como classes possíveis. Certo? Você seleciona a classe que você deu o nome para tratamento e a classe que você deu o nome para blocos. Não precisa ser tratamento de blocos, você vai chamar como você quiser chamar, como ficar mais fácil para você. Selecionou, aí você vai para o modelo e vai selecionar o modelo, descrever o modelo. Aqui. Nesse caso, quem são as variáveis? Isolado e blocos. Isolados são os tratamentos e blocos são os blocos. Adiciona. Então eles saem daqui para aqui. O que é que você fez aqui? Você disse que a variável que você está analisando é uma função. As fontes de variação para ela são os isolados e os blocos. Essa parte de baixo, full factorial, n-way factorial, é spoiler, que a gente vai começar a ver no próximo assunto. Por enquanto, não vem ao caso. E, ok. Você definiu quais são as fontes de variação que vão entrar no seu modelo e mandou ele tocar o barco. Quando ele toca o barco, ele começou a preencher. Até aqui ele estava dizendo que não conseguia definir o modelo, porque ele não sabia qual era o modelo que você queria. Ele sabia que ia ser número de nódulos em função de isolados e blocos, porque você selecionou isso logo de cara. Então ele sabe, ó. Mas como? Não sabe. Começou a definir quando eu defini o modelo. Na hora que eu defini o modelo que diz que NN é causada por isolados e por blocos, ele começa a escrever. Na tela da esquerda, ele vai começar a escrever o sistema de equação, os modelos. E agora eu vou dizer, o que é que eu quero que faça? Primeiro, quais são as estatísticas? Padrão e adicionais. Se eu disser somente default, que é padrão em inglês,
ele só vai fazer nas variâncias sem fazer o teste de Tukey. Como a gente sempre está interessado no teste de Tukey quando é significativo, default and additional. Fazer comparações múltiplas. Se eu não clicar ali no quadradinho, ele não vai fazer. E aí eu digo, para quem? Ali no número 3. Quais são as coisas que eu quero que faça o teste de Tukey? Se eu clicar ali onde está o 3, vai aparecer uma opção que tem Main Effects, são os efeitos principais, ou seja, os efeitos que eu coloquei no modelo. Ou eu posso selecionar quem é que faz sentido para mim fazer. Qual é o teste que eu vou usar? Se eu clicar ali onde está o 4, vai aparecer uma lista de 10 ou 15 testes diferentes. Tukey, Duncan, LSD, Bonferroni, Chefé, Dunnett. Uma lista de testes. Normalmente nós usamos o Tukey porque é um teste extremamente confiável para erros tipo 1. Aumenta a chance do tipo 2 e o SAI vai dizer que ele aumenta a chance do tipo 2. Ou seja, como ele é muito exigente para não cometer um erro de dizer que tratamentos são diferentes quando o acaso explicaria, o reverso da medalha é que aumenta a chance dele dizer que não tem diferença quando pode existir. Você não consegue controlar essas duas coisas simultaneamente, exceto reduzindo a variação do acaso. Qual é o nível de significância? Você escolhe qual você quer. Na verdade, não muda nada. Porque mais na frente eu vou mostrar qual é a saída. Qual é o tipo de soma de quadrados que eu vou usar? As duas, ou somente a tipo 3, a que nós usamos costuma ser a tipo 3. Quero ver os gráficos ou não. Certo? E se eu quiser ver os gráficos, quais gráficos eu quero ver? Esses gráficos não são os gráficos científicos. São aqueles gráficos de trabalho que eu mostrei para vocês, para ver se a distribuição está mais ou menos normal, se tem outlier. São gráficos para você entender seus números e avaliar se precisa transformar, se precisa eliminar alguém. Não para botar no artigo científico, no resumo, no relatório do PIBIC. Fez essas opções, aparece ali do lado, vai aparecendo, à medida que você vai selecionando, vai aparecendo o código. E o que é que esse código está dizendo? PROC, Procedure. Ok, a próxima linha é qual o sistema que você vai utilizar. GLM, General Linear Model, modelo linear geral, que a gente viu 3 assuntos para trás. Qual é o arquivo de dados? Biblioteca aula, exemplo de blocos. Quanto mais descritivo o nome, mais fácil você se lembrar depois do que é que está falando. Gráficos, plots, nenhum. Eu não quero ver nenhum gráfico dessa vez. Ponto e vírgula, ok, eu parei essa linha, vamos começar a próxima. Classes. Quais são as coisas que causam variação? Isolados e blocos. Se não aparecer aqui, não pode aparecer aqui. Se não aparecer na classe, não pode aparecer no modelo. Exceto se for uma variável contínua. Porque aí não é uma classe. Ou seja, você poderia fazer em função de n, e n não aparecer nas classes, porque você está interessado numa relação linear de n, também conhecido como regressão. Mas se você está querendo comparar, aí você não conseguiria fazer um teste de Tukey. Se você quer fazer o teste de Tukey, você tem que colocar nas classes, por exemplo. Definiu as classes, modelo. NN, número de nódulos, é uma função de isolados e blocos. Veja que o modelo não inclui a variação do acaso.
A variação do acaso é a variação que acontece no número de nódulos, que nem é devida aos isolados, nem é devida aos blocos. Tá? Barra SS3. Não é a terceira divisão da SS nazista. É sum of squares do tipo 3. Se você não colocar o barra SS3, ele vai fazer o SS1 e o SS3. Tem algum problema por aí? Nenhum. Não, nem influi nem contribui. Só vai gastar um pouquinho mais de tela. LS means. Least square means. Médias do quadrado mínimo. Ou seja, não é simplesmente a média. É uma média que já leva em consideração o outro efeito. Muda um pouco os valores em relação à média geral. Ocasionalmente. Tá? Isolados e blocos. Eu quero fazer teste de Tukey, teste de comparação de médias, é o LS-Means, para isolados e para blocos. Por que é que eu quero fazer para blocos? Porque em algum momento eu coloquei aquela porcaria ali e nunca me lembro de tirar, ou melhor, para tirar eu ia ter que fazer a análise todo dia de novo, fazer todos os gráficos de novo, então deixa ele ali, ele não está fazendo mal a ninguém. Mas simplesmente não faz sentido nenhum fazer teste de Tukey para blocos. Tá? Não me traz nenhuma informação. O bloco 1 foi diferente do bloco 2. Não adianta de nada. Porque da próxima vez que eu fizer experimento, os blocos vão ser diferentes, porque os blocos são uma função do ambiente, não são uma função do tratamento. Tá? Então, não faz sentido. Faz algum mal? Tem alguma coisa errada em fazer o teste de Tukey para blocos? Não. Se tivesse imprimindo tudo, aí teria coisa errada. Certo? Porque você estaria ajudando a associação de produtores de eucalipto sem necessidade. Mas ninguém imprime saída de computador mais hoje em dia. Tá? Saída de análise de dados hoje em dia simplesmente não se imprime. Então, também não faz mal nenhum fazer o teste de blocos. LS-Means para isolados e blocos. Adjust equal Tukey. Ajuste por Tukey. Faço o ajuste pelo teste de Tukey. Ou seja, ele vai fazer as contas levando em consideração que você pediu o teste de Tukey. Você poderia colocar adjust equal Duncan. E aí ele ia fazer o teste de Duncan. Se você não disser qual é, ele vai fazer um teste chamado de LSD. Least Significant Difference. Certo? Que não tem nada a ver nem com música dos Beatles, nem com produto de cogumelo. Tá? LSD simplesmente quer dizer diferença mínima significativa. Que é um teste com chance mais alta do erro tipo 1 do que o Tukey. Ou seja, ele vai encontrar diferenças, um teste mais aberto. Mais frouxo, na verdade. É defensável? É, você pode usar, talvez um revisor mais cri-cri como eu. Vem cá, meu filho, por que é que você fez esse aqui? Mas só vai ser isso, não está matematicamente errado. PDIF equal all. All, todos. Não é all Pacino. Tem 2 L's. Al Pacino só tem um. Todos. PDIF, probabilidade de diferenças. Ou seja, ele vai comparar todo mundo com todo mundo e vai mostrar uma matriz de todo mundo contra todo mundo, em que as células dessa matriz são as chances da diferença entre aqueles dois tratamentos acontecerem exclusivamente devido ao acaso, de acordo com as normas, a regra matemática do teste de Tukey. Alfa equal ou 0,05. Alfa é 0,05. O nível de significância é 0,05, 5%. Vocês vão ver que isso não muda nada na lógica, mas está lá. CL, Confidence Limits. Ou seja, para cada média, o SAIS vai fornecer um intervalo de confiança, os limites de confiança maior e menor, em que aquela média seria encontrada, aquele tratamento apareceria na população. Para que é que serve isso? Você pode utilizar para as barras de erro da figura, por exemplo.
E depois, quit. Pare. Fez? Pare. Chegou na conta. Cada linha com seu ponto e vírgula, porque se você não colocar o ponto e vírgula, o site vai ficar continuando achando que a próxima linha é a continuação dos comandos daquela linha e vai bananar tudo. E vai dizer que está errado e vai aparecer o log lá dizendo que você errou. A sequência você vai perder uns 15 minutos tentando achar onde é que é o ponto e vírgula, porque ele não diz. A sequência está errada porque está sem o ponto e vírgula. Ele simplesmente diz que a sequência está errada e aí você tem que descobrir que esqueceu um ponto e vírgula desse da vida. Hoje isso é um problema menor porque esse programa foi gerado automaticamente, você não digitou ele. Então o site não vai esquecer que precisa do ponto e vírgula. Até aqui, ok? Clicou no corredorzinho ali em cima, que está fazendo uma maratona até hoje, ele está correndo. A saída é essa. O que é que nós temos aqui? O primeiro quadrado, o primeiro bloco, você está ali onde eu marquei, hoje só aparece a opção de exportar como HTML. O site não está permitindo mais exportar como PDF nem como Word. É uma pena porque era muito mais fácil. Tá? Mas o HTML também resolve. Lembrando, resultados do site, ponto decimal. Então, se você copiar e colar esses resultados no Excel, você vai fazer uma baita confusão. Tá? Abra no Word primeiro, manda o Ctrl U, ponto por vírgula, depois disso coloca no Excel, ou modifica o seu Excel para usar o ponto decimal. Tanto faz quanto tanto fez. Primeiro grupo de informação, Class Level Information, informações de níveis de classe. Aí ele vai dizer quais são as classes e quais são os níveis. Nesse caso, nós temos a classe isolados, com 14 níveis, e aí tem os 14 isolados, e a classe blocos, com 4 níveis A, B, C, D. Número de observações que existem, que foram lidas e que foram usadas. Nesse caso, 60 e 60. Vejam que a conta não bate. Por que não bate? Se eu tenho 14 tratamentos e 4 blocos, eu deveria ter 64 linhas na minha tabela. Certo? A diferença entre o lido e o usado seria indicativo que tinha a linha, mas não tinha o valor. Certo? Ou seja, por alguma razão, o CN do bloco 3 está em branco. Ele perdeu. Então, ele diria, olha, existe o CN bloco 3, mas é um valor em branco. Seria a diferença entre o lido e o usado. Como o lido foi 60, significa que tem 4 linhas ali, porque 14. Não. É 14 vezes 4, eu errei, dá 56, não dá 60 não. Então tem 4 linhas ali que não tem as informações de classe e tratamento. Ok? Tem alguma diferença, tem 4 linhas a mais do que deveria ter, que o site identificou ali. Próximo grupo. Vejam que magicamente eu troquei as análises de número de nodos para matéria seca da parte aérea. Tá? Peguei outro variável e não vi, só primeira vez que eu percebo que fiz isso foi agora. Matéria seca da parte aérea. A primeira parte ali está dividindo em modelo e erro, ou variação do acaso. Ou seja, toda variação conhecida é o modelo. Quem é o modelo? Isolados e blocos. Toda variação de isolados e blocos conjuntamente forma o modelo que você definiu antes. O que sobra é o erro, resíduo, variação do acaso. DF, Degrees of Freedom, graus de liberdade. Eu tinha 60 pontos, 59 graus de liberdade e, portanto, 16 para o modelo. De onde é que saiu esse 16?
eu tenho 14 isolados, 14 tratamentos, 13 graus de liberdade. Eu tenho 4 blocos, 3 graus de liberdade. Somando 13 com 3, 16 graus de liberdade para tudo que eu consigo calcular diretamente. Como eu tinha 59, sobraram 43 para o resíduo. Sum of squares, soma de quadrados. Ou seja, o denominador, o numerador do F, numerador da variância, não é do F, da variância, para o modelo e para o resíduo, quadrado médio, também conhecido como variância, dos dois, e o F. O F foi 6,85. Ou seja, a variação devida ao modelo, conjuntamente, isolados e bloco, é 6,85 vezes maior do que a explicada pelo acaso. Tá? E isso vai acontecer somente devido ao acaso, menos do que 1 em 10 mil vezes. O PR, a probabilidade. Ou seja, esse experimento teria que ser repetido mais de 10 mil vezes para em uma encontrar uma variação devido ao modelo 6,85 vezes maior do que aquela devido ao acaso. Dá para a gente confiar que esses isolados e blocos causaram variação real? Ou não? Ou quem não está entendendo o que eu estou falando? Certo. Quem está em dúvida na interpretação? Certo. O F foi 6,85, a chance de acontecer devido ao acaso menor do que 1 em 10 mil. Ou seja, a variação devida a isolados e blocos conjuntamente só vai acontecer devido ao acaso menos do que 1 em 10 mil vezes. Devido ao acaso. Daquele tamanho devido ao acaso. Menos de uma. Que é menor do que 1 em 10 mil. Certo? Mas vamos dizer que fosse 1 em 10 mil exatamente. A gente deve achar que o modelo isolados mais blocos causam variação real ou o acaso explicaria? A gente nunca tem certeza, mas é tão pouco provável que o acaso explique que a gente considera que o acaso não explica. E como o acaso não explica, quem explica é o modelo. Isolados mais blocos. Até aqui a gente só sabe que é o conjunto da obra. Pode ser que seja tudo por causa dos blocos. Ou tudo por causa dos isolados. Até aqui a gente não sabe. Tranquilo, gente? E obrigado por perguntar. Isso aí liquida aquele bloco. Aí a gente tem agora um blocozinho amostra grátis. R square, R ao quadrado. Que é a mesma definição do R ao quadrado da regressão. 72% da variação total, ou 71,8 alguma coisa, é explicado pelo modelo. Ou seja, o modelo explica a maior parte da variação, o modelo explica bem seus dados. O CV, bastante alto, 55%. Tem uma variação em torno da média, devido ao acaso, de cerca de 55%. O experimento está muito variável. Ainda mais que, nesse caso, eu estou falando de matéria seca da parte aérea, que normalmente não varia tanto na medição. Você normalmente consegue medir matéria seca da parte aérea com certa precisão. Não é uma coisa como matéria seca de raízes, número de nódulos, coisas que variam muito. Raiz eu tenho que ir lá, tenho que cavar, tenho que tirar, tenho que lavar, separar a raiz de solo. Isso aí sempre leva uma variação mais alta. Com matéria seca da parte aérea não é o caso. Mas deu um CV alto. Os dois próximos são a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo e a média geral. Só para fim de informação. Próximo bloco. Análise da variância de novo, só que agora não é mais do modelo. Agora eu estou vendo o efeito dos isolados e o efeito dos blocos, separadamente. Não aparece o resíduo, porque o resíduo está em cima. Nesse caso, nós temos isolados
pulando direto para o último ponto, a última coluna, a chance da diferença devido aos isolados acontecer devido ao acaso é menor do que 1 em 10 mil. A chance da diferença entre os blocos acontecer devido ao acaso é de 72%. 71,51%. Ou seja, o modelo causa muita variação. E essa variação é basicamente uma variação devido aos isolados, porque os blocos são 3/4 de chance, quase, da diferença entre os blocos acontecer devido ao acaso. Os blocos não diferiram muito. Todo mundo está conseguindo ler o que estou falando aqui? Se a gente podia confiar que o modelo causava variação, agora a gente pode confiar que os isolados causam variação. Ou seja, tem uma diferença real na matéria seca da parte aérea em função daqueles 14 isolados ali. Tá ok até aqui, gente? Eu vou lembrar que eu tenho uma certa dificuldade de adivinhar. Certo? E apareceu outro conjunto de dados aqui, que na verdade é o mesmo, mas com outra apresentação. Que eu preciso depois me lembrar de eliminar aquela página. Certo? E agora nós temos as médias. As médias não são ordenadas pelo tamanho dos efeitos, pelo tamanho da média. A média é ordenada alfabeticamente. BR vem antes de CN, que vem antes de G, que vem de todos os Gs, e vem antes de SN. Cada um desses tem a média do lado e um número. Como é que a gente aplica o teste Tukey manualmente? Qual a primeira coisa que a gente faz? Separar em categorias é o que a gente está fazendo. Como é que a gente chega lá? Calcula o delta, que é o ponto onde você acha que a diferença tem pouca chance de acontecer devido ao acaso. Correto? Depois de sair, o que é que a gente faz? Começa a comparar um com o outro. Antes de comparar, o que é que a gente faz? Ordena para poder ver quem vai comparar com quem. Certo? A primeira coisa que você faz é ordenar. Calcula o delta, está correto nisso aí, ordena para poder facilitar a sua vida, saber. Ao invés de sair pegando as comparações, já fica sequenciazinha para comparar. Então, peguei as médias, ordenei elas. Para facilitar a vida, eu ordenei, copiei os dados para o Excel e usei a função do size do Excel para ordenar. Certo? Preguiça é sua amiga para reduzir chance de erros. Não é somente a questão da preguiça, a questão é quando você tem... Aqui são 14 só, seria fácil de fazer. Em função da média, da maior para o menor. Porque a comparação no Tukey, a gente não faz do maior para o menor. Então, eu ordenei do maior para o menor para poder facilitar a minha vida. Certo? Levando em consideração números. Então, nesse caso, a ordem foi 6, 8, 4, 11 até o 14. Quando eu for fazer o teste, eu vou comparar o 6 com o 8, o 6 com o 4, e conforme for fazendo lá. Até aqui está ok? E eu comi... Não comi, tem uma tabela, tem uma figura, um slide fora do canto. Essa matriz de 14 por 14 inclui as chances das comparações entre dois tratamentos, linha e coluna,
acontecerem devido ao acaso. Por que é que a diagonal está em branco? Porque eu estaria comparando ele com ele mesmo. Então não faz sentido. Essa é uma matriz espelhada. Por quê? Hã? É espelhado porque espelha os dois lados. Mas por que é que espelha os dois lados? Comparar 2 com 1 ou 1 com 2 é a mesma coisa. Então, lógico que quem está na coluna 2, linha 1, tem que ser igual a quem está na linha 1, coluna 1, linha 2. Certo? O que ajuda quando você tem uma matriz muito grande. Porque às vezes fica mais fácil você olhar em função da linha ou da coluna quando você tem uma matriz lá de 40 por 40. Certo? Que deixa o cara meio zarolho. Hoje menos, porque felizmente em monitor grande está menos caro. Certo? Ainda não é barato, mas está menos caro. Então dá para você colocar mais coisa na tela de uma vez só. A primeira, o 6 é o maior, o 8 é o segundo maior. Então qual é a primeira comparação que você faz? 6 com 8. Que nesse caso eu marquei em vermelho. Diferentes ou não diferentes? São mesmo? Os números dessa matriz são a chance dessa diferença acontecer devido ao acaso. Qual é o valor 6 com 8 ou 8 com 6? Esse 1. Ou seja, tem 100% de chance da diferença entre o 6 e o 8 acontecer somente devido ao acaso. Então, 100%. Com 4 decimais. Se colocasse a quinta decimal, talvez aparecesse uma chancezinha ali. Mas o SAI só trabalha com 4 decimais. Lembrando que a gente está falando em percentagem. Então já está falando de 2 centésimos de ponto percentual. Tá? Se o 6 e o 8 não são diferentes. Bem, o 6 é letra A, né? É o maior. Então qual é a letra do 8? A, porque não são diferentes. A gente troca a letra quando quer mostrar uma diferença. Qual é a próxima comparação que eu faço? Eu continuo com 6 até encontrar uma diferença. 6, 4, 1 também. Quem é o 4? A. Próximo, 6, 11. Que é, para todos os fins práticos, é 1 também. Mas já saiu de 100% para 99,99% de chance de acontecer devido ao acaso. À medida que a distância vai aumentando, a chance de ser devido ao acaso vai diminuindo. Então, o 11 é A também. Idem para o 1, o 5, o 13. Tudo A. Quando sai agora para o próximo, depois do 13, que é o 5, o 3, tem 1% de chance da diferença entre o 6 e o 3 acontecer devido ao acaso. 1,23. Acordou? Desce uma... Certo? Então, tem uma chance pequena de ser devido ao acaso. Lembrando, chance pequena a gente tipicamente fala com uma chance menor do que 5%. O 6 era A. Qual é a letra do 3? B, para mostrar que é diferente do A. Certo? Então, 3 é B. A gente fez a comparação. Eu sei que o 4 não é diferente do 6. Eu sei que o 6 é diferente do 3. Mas eu sei qual é a relação entre o 4 e o 3? Não. Nesse caso até sei, né? Porque o 6 e o 4 são tão parecidos que é pouco provável que seja, mas a rigor eu não sei. Então o que é que eu faço agora? O 4 com o 3. Ou melhor, o 8, né? Que é o próximo. 8 com 3
3,7% de chance de ser devido ao acaso. Menor do que 5%. Então, 8 e 3 continuam diferentes entre si. Sigo para o próximo, que é o 4. Agora está um pouquinho acima de 5%. Bateu na trave e saiu. Certo? Quase significativo, sim. Tem uma chance muito grande da diferença entre o 4 e o 3 não ser devido ao acaso? Tem. Mas se eu adoto um nível de significância, eu não posso sair escolhendo. Não, foi 5,35, agora eu vou dizer que é significativo, porque está muito perto. Não. Ou é maior do que 5% ou não é maior do que 5%. Tá? Eu posso até, na discussão dos dados, dizer que a diferença não é significativa, mas tem uma chance de 5,35% de ser devido ao acaso. E aí partir para conversar. Mas o que eu não posso fazer é dizer que é significativa. Certo? Então, o 4 e o 3 não são diferentes. Se o 3 o 4 era A, o 3 era B. Eu coloco o A no 3 ou coloco o B no A, no 4? Eu coloco o A no 3 ou o B no 4? B no 4. Porque se eu colocar o A no 3, eu estou dizendo que o 3 não é diferente de nenhum dos outros que tem a letra A. E eu já tinha visto que ele era diferente. Então, eu tenho que dizer que o 4 é que não é diferente do 3. E não que o 3 não é diferente de ninguém do grupo do 4. Porque ele é diferente do 6 e do 8. Então, 4AB. O 4 não foi diferente do 11, não foi diferente do 15, do 1, do 5 e do 13. E a diferença de, como eles são menores do que o 4, mas maiores do que o 3, não faria sentido o 4 não ser diferente do 3 e esse pessoal do meio ser diferente do 3. Então já dou AB para todo mundo que está entre o 4 e o 3. E continuo com o próximo, que é o 4 com o 7. A chance da diferença ser devido ao acaso, 4,28%. Ou 0,0428. Que é maior ou menor do que 5%? Menor do que 5%. Portanto, provavelmente 4 e 7 são realmente diferentes. O 4 era AB, eu preciso que o 7 seja diferente tanto de A quanto de B. Então, 7, C. Repete o processo agora com o próximo, que é o 11. 11 com 7. Diferentes ou não diferentes? Não diferentes. 7,91% de chance da diferença ser devido ao acaso, maior do que 5%. Não é igual. Igual é 10 e 10. 10 e 9,99 não é igual. São diferentes. Mas muita chance da diferença aparente ser devido ao acaso. É diferente, mas se você fizer o experimento na semana que vem, se você pegou 2 alunos, um tirou 10, outro tirou 9,9. Se semana que vem você fizer outra prova, é bem provável que você não vai ficar nem um pouquinho surpreso se quem tirou 10 tirar 9,9, quem tirou 9,9 tirar 10. A diferença é que cada vez que você fizer, eles trocarem as posições. Se um tirou 1 e outro tirou 9, é bem provável que o que tirou 9 tire mais do que quem tirou 1 na próxima prova. Exceto se quem mudou, se teve uma troca de posição de quem estava na frente dele, né? Aí pode modificar. Certo? E eu uso muito os exemplos de prova porque são fáceis de entender, mas lembro que prova tem uma diferença muito grande. Certo? Tem um efeito humano. Não é somente uma variação do acaso.
que vai afetar a prova. Certo? Existe uma variação do acaso, mas pode ser que a pessoa que tirou 1 tenha ficado tão pé da vida com a nota que passe a próxima semana estudando 20 horas por dia, aprenda o assunto e se saia bem. E a pessoa que tirou 9 relaxou, estou de boa já, vou para a prova, não preciso fazer porra nenhuma, que eu já estou passado, e leva 1. Pode acontecer. Então, eu uso prova como exemplo, simplesmente que é uma coisa que fica fácil de vocês visualizarem. Mas, como envolve gente, não é somente uma variação do acaso. Existe uma variação do acaso, você vir fazer uma prova, no caminho recebe um telefonema dizendo que a sua cara é metade ou metade barata. Dependendo, se é um homem, é metade cara. Se é uma mulher, é metade barata. Quebrou com você. Vocês são a nossa metade cara, nós somos a metade barata. Não, se é uma mulher, a metade barata quebrou. Ou seja, o cara quebrou com ela no caminho da prova. E se é um homem, eu tenho mãe, esposa e filha. Tá? Eu sei qual é a metade cara e a metade barata do relacionamento. Tá? Não tem a menor perspectiva diferente. Certo? Eu sou bem adestrado. E quando a gente morava ainda, os meus pais e os filhos eram 2 irmãs. Então, eu sou bem adestrado. Até baixa a tampa da privada. Ocasionalmente. Aí também não é sempre, não. Também não vamos avacalhar. Tá ok, gente? Então, nesse caso, o 4 e o 7, a diferença é pouco provável ser devido ao acaso, o 7 é C, volta para o 11, que não foi diferente, 7,91. Então, 11, ABC, todo mundo que está no meio do caminho ganha o C de grátis, ganha o C no 0800, sem precisar fazer esforço nenhum, não precisa entrar no teste, não precisa fazer nada. Promoção. E não sei se acabou. Não acabou ainda. 11 com o 2 diferentes. O 2 ganha o D. Repete o processo agora com o 1. Não diferentes. A, B, C, D. Todo mundo está no meio. Ganha o D de grátis. 1, 2 diferentes repete o processo até acabar a lista. Certo? Essa é uma desvantagem do teste de Tukey. Às vezes você pega tratamentos com não diferentes de muita coisa. Por quê? Porque o teste de Tukey é exigente. Então, nesse caso, tem um tratamento, o tratamento 5 e o 13, que tem não diferentes de 5 grupos. O 5 e o 13 não são diferentes. Ninguém que tenha A, ninguém que tenha B, ninguém que tenha C, ninguém que tenha D, nem ninguém que tenha E. Tá? É por isso que aqui no Brasil, quem trabalha com muito tratamento, melhoramento é o caso mais típico disso, usa um teste chamado Scott-Knott, que não é um teste de comparação de médias. Ele tem uma lógica matemática diferente. É usado como comparação de médias, mas na verdade ele não é. A grande vantagem do Scott-Knott é que cada tratamento só pode pertencer a um grupo. A matemática do teste não permite AB. Ou é A ou é B. Ou é B ou é C. Matematicamente não é possível. E por que é que eu falei que aqui no Brasil a gente usa muito isso? Porque primeiro, ele não é um teste de comparação de médias. Então, quando você chega numa revista dizendo que fez o teste de comparação de médias de Scott-Knott, vai levar chega para cá, minha criatura.
certo? E, segundo, ele não é um teste confiável estatisticamente. Certo? Ele tem uma chance de erro do tipo 1 maior do que está previsto. Então, no exterior, não costuma ser utilizado. Eu tenho visto alguns usos dele aqui no Brasil com poucos tratamentos. E aí, você perdeu a grande vantagem. Eu entendo usar, você tem lá 50 tratamentos, 100 tratamentos, que para melhoramento nas fases iniciais não é grande coisa. Porque você tem 100 tratamentos. O que é que você acha que vai acontecer com as letras? Certo? Então vai ficar difícil de dizer quem são os melhores. O que é que acontece? Você usa esse para fazer o peneirão. Eventualmente você vai a um teste mais rigoroso. É um caminho que dá para defender. Eu usei ele para separar um grupo que eu vou continuar a trabalhar. Porque o melhoramento, e aí Vitor vai poder falar melhor do que eu, porque faz tempo que eu não trabalho com isso, mas a lógica é uma lógica sequencial. Você faz uma etapa, começa com muitos materiais, e você vai cortando material. Então, você não está interessado necessariamente em avaliar todos os materiais, porque não é viável. Melhoramento de cana-de-açúcar de Pernambuco, por exemplo, o número que eu me lembro é que começa com 1 milhão de genótipos por ano. Certo? O primeiro teste, nem repetição tem. É colocar para germinar. Quem não germina, sai, porque você não consegue fazer mais nada. Então você faz um primeiro peneirão sem nem estatística. Vai perder material promissor aí? Vai. Certo? Talvez aquela semente que não germinou fosse o melhor material possível. Mas se não germinou, não interessa se a genética é maravilhosa, não germinou, não tem como continuar com ela. Então você vai passando por etapas desse tipo. Essas primeiras etapas nem experimento é. Certo? Depois dessa de germinar, vai ver o jeitão dela, está crescendo bem, não está crescendo bem. Mas quando vai começar a parte experimental, ainda está trabalhando com milhares de genótipos. Então não tem como você fazer um teste de Tucker e ter um resultado que faça sentido. Depois de 20 anos de trabalho, você talvez tenha 1 ou 2 novas cultivares, daquela 1 milhão. E em cada um desses 20 anos, entrou um novo 1 milhão de genótipos sendo avaliados. Quer? Vamos lançar o quê? 18? É o procedimento. Então, Vitor, o material que você está trabalhando agora, você falou uma vez, estava 40 ou 60. Tem quanto tempo que eles estão? Não, ainda vai. Ainda vai começar? Vai começar os cruzamentos agora? Ou seja, eles não estão. Fava é cruzamento, né? É cruzamento ou é cruzamento dirigido, hibridação ou é. Certo. Então, certo. Mas o procedimento de melhoramento é esse. Então você tem que utilizar um teste que seja mais adequado para aquele fim. Lembrem, a estatística não é um fim. A estatística é um meio. É uma ferramenta. Não é o seu objetivo. Agora, o seu objetivo é sair daqui para algum canto. E você vai de carro. Você tem que saber usar o carro. Nem que seja saber usar o aplicativo do Uber. Mas você tem que saber usar a ferramenta para sair. Então você tem que saber a estatística para poder ter certeza que está tentando utilizar as coisas de forma adequada. No meio do PDF vocês vão ver
que tem uma que eu achei até que estava faltando um pedaço. Tem uma tabela e tem uma figura na ordem. Eu não posso voltar aqui, porque se eu voltar vai perder a gravação. Certo? Mas vocês vão encontrar no PDF, e quem está olhando pelo PDF aí do lado, pode ver, tem a forma de apresentar tabela e figura, que é a mesma forma que vocês já viram em outras. Não mudou, não criei nada para isso aqui não. Ok, gente? Dúvidas? Vocês têm 2 trabalhos. Esperança é a última que morre, pode ser que dessa vez vocês decidam fazer. Certo? Eu tinha deixado para ontem, e me avisaram que eu estava errado. Certo? Eu agradeço pelo aviso. Certo? Quando acontecer, avisem, porque eu tinha colocado quando ia ter. Eu tinha falado em sala que ia mudar, mas não mudei, então estava no sistema para ontem. Foi percebido, me avisaram, e eu corrigi anteontem, se não me engano, na verdade. Certo? Mas, quando acontecer de novo, avisem. Certo? Cada trabalho vai fazer parte das notas para a prova e do aprendizado. Mas não vale presença. Alguém forneceu coisa errada, estragada para ele? Foi? Vocês estão lembrados que eu sou gravador, né? Você já ouviu falar que sala de aula não é democracia? Certo? E que a voz do povo não é a voz de Deus? Como eu falei aqui já.